121 corpos espalhados pelo complexo do Alemão e da Penha. Um julgamento marcado exatamente 24 horas depois. E uma pergunta que deveria estar na boca de todo brasileiro. Quando a justiça age por princípio? E quando age por conveniência? É hora de ficar bem informado. Vamos às notícias. Aqui é Felipe Andrade, do Justiça Sem Toga, e hoje vamos falar sobre um dos julgamentos mais importantes do ano para o Rio de Janeiro e que pode mudar completamente o cenário político do Estado. Na próxima terça-feira, 4 de novembro de 2025, o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir se Cláudio Castro continua ou não como governador do Rio de Janeiro. As informações que vou trazer aqui foram compiladas de 3 fontes jornalísticas confiáveis: CNN Brasil, Valor Econômico e Correio do Povo. E o que essas notícias revelam é inquietante. Castro é acusado de desvio de recursos públicos, uso da máquina estatal para fins eleitorais e abuso de poder político e econômico durante a campanha de 2022. Mas o que mais chama a atenção não são apenas as gravíssimas denúncias, é o momento preciso em que esse julgamento foi agendado pela ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE. A data foi marcada em 29 de outubro, exatamente um dia após a mega operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 pessoas mortas, 117 civis e 4 policiais. Foi a operação mais letal da história do Brasil. Corpos encontrados em matagais dias depois. Imagens de cadáveres sendo levados para praças públicas circulando pelo mundo inteiro. E no dia seguinte a essa tragédia, o TSE decide julgar justamente o governador responsável por essa política de segurança pública. Coincidência? Pode ser, mas em política, coincidências raramente são por acaso. O esquema revelado, CEPERJ e UERJ como máquina eleitoral. Deixa eu te explicar como o suposto esquema funcionava, segundo o Ministério Público Eleitoral. O MP denuncia que Cláudio Castro, seu vice Thiago Pampolha e o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, montaram uma estrutura sofisticada para usar dinheiro público na campanha de 2022. No centro desse esquema estão 2 instituições públicas, a CEPERJ Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Segundo a acusação, programas sociais como Esporte Presente, Casa do Trabalhador, RJ para Todos e Cultura para Todos serviam de fachada. Os recursos destinados a essas políticas públicas eram canalizados para a CEPERJ e a UERJ, mas não para contratar pesquisadores legítimos ou servidores qualificados. O objetivo era outro: pagar cabos eleitorais disfarçados. E a magnitude desse suposto esquema é impressionante. Uma folha de pagamento paralela com 27 mil contratações temporárias na CEPERJ e 18 mil na UERJ, total de 45 mil pessoas contratadas em pleno ano eleitoral. Mas tem mais. Funcionários do CEPERJ sacaram mais de 220 milhões em espécie através de caixas eletrônicos. Dinheiro vivo em 2022, quando praticamente tudo no Brasil já é digital. A pergunta óbvia que qualquer pessoa com bom senso faria: por que sacar 220 milhões em papel moeda se não for para distribuir sem deixar rastro? 40 inaugurações em 6 meses? O padrão eleitoral? Aqui está um detalhe que chama a atenção de qualquer analista político. Entre janeiro e junho de 2022, primeiro semestre do ano eleitoral, o governo Castro inaugurou mais de 40 casas do trabalhador pelo Rio de Janeiro. 40 inaugurações em 6 meses. Isso dá quase 7 inaugurações por mês, ou cerca de 2 por semana. Para um governo que vinha funcionando em ritmo normal nos anos anteriores, essa aceleração repentina de inaugurações justo em ano eleitoral não parece suspeita? Para o Ministério Público, esse padrão caracteriza a transformação de atos administrativos em palanques eleitorais. Cada inauguração era uma oportunidade de exposição política, de presença nas comunidades, de contato direto com eleitores e, potencialmente, de ativar os supostos cabos eleitorais que teriam sido contratados pela CEPERJ e UERJ. A defesa de Castro, comandada pelo advogado Eduardo Damian, nega todas as acusações. Segundo os advogados do governador, não houve arrecadação ilícita, não houve gastos não declarados e todos os gastos contabilizados estão devidamente comprovados na prestação de contas da campanha. Do TRE ao TSE, a trajetória do processo, é importante entender como esse processo chegou até o TSE. Em dezembro de 2022, logo após a eleição, o Ministério Público Eleitoral protocolou a ação contra Castro, Pampolha, Bacelar e outros 11 aliados. A denúncia foi apresentada pela coligação do candidato derrotado Marcelo Freixo, do PT,
O caso foi julgado pelo TRE-RJ em maio de 2024. O relator, desembargador Peterson Barroso Simão, votou pela cassação de Castro, Pampolha e Bacelar, declarando os dois primeiros inelegíveis por 8 anos e aplicando multa de mais de R$ 106 mil. Para o relator ficou caracterizado o abuso de poder político e econômico, mas o plenário do TRE-RJ discordou. Por 4 votos a 3, os desembargadores decidiram pela absolvição de todos os acusados, entendendo que faltavam provas suficientes. Castro comemorou publicamente a decisão, declarando sua confiança na justiça. O Ministério Público Eleitoral não aceitou e recorreu ao TSE. No recurso, a Procuradoria argumenta que a decisão do TRE-RJ ignorou provas fundamentais, incluindo quebras de sigilo bancário dos investigados. O caso ficou parado no TSE durante todo o ano de 2024 e entrou em 2025 sem data definida até 29 de outubro de 2025, quando finalmente foi marcado para julgamento. E aqui chegamos ao ponto mais delicado dessa história. O julgamento foi marcado um dia após a operação policial que matou 121 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha. A chamada Operação Contenção mobilizou 2.500 agentes das polícias civil e militar com o objetivo declarado de frear a expansão do Comando Vermelho. O resultado foi devastador, 121 mortos, sendo 117 civis. No dia seguinte à operação, moradores encontraram 63 corpos em região de mata do Complexo da Penha. Imagens brutais de corpos sendo transportados para praças públicas rodaram o mundo inteiro. Nesse contexto, com Castro, no epicentro das críticas pela operação mais letal da história do país, o TSE decide marcar o julgamento que pode tirá-lo do cargo. Do ponto de vista jurídico, há uma explicação técnica. A ministra Isabel Galotti, relatora do caso, precisa julgar processos prioritários antes de deixar a corte em 21 de novembro. Mas, do ponto de vista político, a percepção inevitável é de timing estratégico. E isso levanta uma questão profunda. Se Castro for cassado agora, a decisão será interpretada como resposta institucional à crise de segurança pública ou como punição por supostos crimes eleitorais de 2022? E se for absolvido, será visto como reconhecimento da inocência ou como blindagem política? O julgamento de Cláudio Castro no TSE é muito mais do que um caso de direito eleitoral, é um termômetro da saúde democrática brasileira. Se comprovado que recursos públicos foram sistematicamente desviados para reeleger Castro, estaremos diante de uma fraude democrática em larga escala. Milhões de reais do contribuinte usados não para servir a população, mas para garantir permanência de um grupo político no poder. Mas se as acusações não se sustentarem, se o que houve foi apenas má gestão, então o que está em jogo é a legitimidade da justiça eleitoral para questionar resultados das urnas. Não se pode caçar governantes baseado em suspeitas, é preciso prova robusta e inequívoca. O Rio de Janeiro vive um momento crítico. São 121 vidas perdidas em uma única operação policial. São bilhões de recursos públicos que não chegam onde deveriam. São milhões de pessoas vivendo com medo, seja do crime organizado, seja da própria polícia. As 121 vítimas da Operação do Alemão e da Penha não poderão testemunhar no julgamento de terça-feira, mas suas mortes são um lembrete brutal de que o custo da má governança é pago em sangue. E você? O que acha dessa situação? Será que o timing desse julgamento é realmente coincidência? Você acredita que houve desvio de recursos públicos na campanha de Castro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal Justiça Sem Toga. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma análise. E compartilhe esse vídeo com quem precisa entender o que realmente está acontecendo no Rio de Janeiro. No próximo vídeo, vou analisar a decisão do TSE e suas consequências para o futuro da democracia brasileira. Essa história está longe de terminar. Um abraço e até a próxima.